Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês estão vendo, a gente tá num lugar levemente diferente. Não fui pra lugar nenhum, a gente ainda tá na minha casa, no meu apartamento. Estamos na sala, porém. A verdade é que eu tô meio cansada de ficar no escritório, porque eu fico lá todos os dias, quase o dia inteiro. E eu não tava a fim de ficar na cadeira, na escrivaninha, enfim. Estamos aqui na sala, então tem uma janela bem aqui. Então vocês estão percebendo que esse lado tá mais iluminado. Mas, enfim, sobreviveremos. E é isso. Vim então fazer o vídeo das leituras de outubro. Muito estranho esse mês. Li bastante mais pro começo do mês e li bem pouco mais agora pro final do mês. No final do mês eu li só esses dois livros bem pequenininhos, talvez esses três, enfim. Mas a maior parte estava concentrada mais no começo do mês. Tava meio chata com os livros, comecei algumas coisas que eu não terminei ainda. E teve muitos dias que eu não li também, que, enfim, tava numa correria de fechar nota, etc, etc. Novembro eu acho que também vai ser confuso em termos de leitura, porque recebi a notícia que algumas das disciplinas que eu preciso fazer ainda da graduação vão voltar online, né, tudo remotamente ainda, mas vai ter, enfim, tanto um tempo que eu vou ter que dedicar a isso, quanto as leituras para essas disciplinas também, então, enfim, veremos novembro. E vamos lá, então, para as leituras desse mês. O primeiro livro que eu terminei de ler foi Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, do Goethe. Essa edição aqui da editora 34 foi traduzida pelo Nicolino Simone Neto. E esse aqui é aquele tipo de livro que eu já tinha lido muito sobre ele. Ele é tido como o fundador do Bildungsroman, de formação, e que é um conceito que eu usei um pouco no meu mestrado. Não tanto Bildungsroman, mas a ideia de Bildung, de formação em si, foi um conceito importante para mim. Então eu já tinha lido uma quantidade razoável de coisas sobre esse livro. Eu já tinha lido, inclusive, prefácio e pós-fácio desse livro antes. E o livro em si eu nunca tinha lido e, bom, eu achei que estava na hora de ler. E, enfim, eu gostei da experiência de ler, pro que eu estudo, enfim, etc. É um livro importante de conhecer e etc. Não é aquele tipo de livro que eu pegaria pra ler no sofá no fim de semana se eu só estivesse lendo por diversão, assim, né? Não é um livro que eu pegaria pra essa função. Vamos lá, então. Pra quem não conhece, a gente tem Wilhelm Meister. A gente começa o livro quando ele tá ali no começo da vida adulta dele. Existem flashbacks pra quando ele é criança, então a gente também tem um pouquinho de acesso a isso. E a gente basicamente tem a vida dele e os anos de formação dele enquanto indivíduo. Um pouco da ideia do livro vai de encontro com algo que Goethe valorizava e era um valor compartilhado no período dele. O livro foi publicado entre 1795 e 1796 e essa ideia de Bildung era muito importante e é basicamente a questão, as atividades, o processo em que um indivíduo se forma, ou seja, cresce, evolui, amadurece e cria a sua forma a partir do contato com os outros. E esse contato com literatura, com viagem, com pessoas, com arte, enfim, que é esse momento em que você aprende o mundo em suas várias formas possíveis, que vão te formar como pessoa e vão criar uma pessoa supostamente melhor. E era uma coisa que eles buscavam, tanto entrar em contato com literatura de outros países, quanto viajar, quanto, enfim, esses contatos eram socialmente relevantes para aquele período. Então aqui a gente tem esse personagem que é filho de burgueses, um pai, um comerciante que não dava valor a nada. E essa criança começa a se interessar por teatro, começa a se interessar por teatro de bonecos, uma vez que assiste uma apresentação. A mãe incentiva um pouco isso, ele começa a se aproximar do teatro.
E daí tem um determinado momento que ele vai ter uma desilusão amorosa, e isso vai fazer com que ele se afaste do teatro e tente seguir esse caminho do comércio, até que numa viagem ele entra em contato com o teatro de novo, e é nessa viagem que ele vai ter contato com pessoas diferentes e jeitos de pensar diferentes, e vai pôr em xeque suas próprias crenças e quem ele é. E, enfim, tem determinado momento, tem uma parte do livro que depois eu vi que inclusive foi publicada isolada antes, que é o momento em que ele entra em contato com Hamlet do Shakespeare. E ele começa nessa de querer ensinar a peça, de querer trazer a peça para a Alemanha, e é muito bonito porque ele vai desenvolver uma relação muito íntima e muito interessante com o Hamlet. E eu acho que esse capítulo tem muito a ver com a ideia de Bellum, de como essa obra vai entrar em contato com ele, vai acontecer esse momento dessa transformação. E enfim, é um livro longo e bastante detalhado, muitos personagens, muitos pequenos acontecimentozinhos. Não é exatamente o tipo de livro que eu mais gosto, de novo, mas o que me encucou muito foi o final. E eu ainda fiquei meio digerindo esse final, e eu tentei procurar coisas na internet, ou artigos, enfim, livros, para entender melhor esse final, porque foi um final meio louco, assim. Inclusive, se alguém não quiser saber, não quiser ouvir, lá embaixo tem a lista de livros e os tempos em que eu falo sobre todos os livros, então vocês podem pular para o próximo. Mas quem quiser saber, o final, basicamente, a gente descobre que existia uma espécie de organização, uma espécie de sociedade que cuidava da formação do Wilhelm Meister. Era uma sociedade que mandava certas pessoas para a vida dele, mandava certos conselhos, mandava certas situações para a vida dele para que esse processo se formasse. Eu achei isso muito estranho, eu ainda não estou em paz com isso. Se alguém quiser dar uma opinião de vocês ou indicar alguma leitura, alguma coisa que vocês conheçam, por favor. Me parece que quando a gente tem essa instituição cuidando disso, a coisa deixa de ser um processo natural da vida e um processo espontâneo para se tornar um processo institucionalizado e um processo controlado por outras pessoas que não você mesmo. E a minha inquietação, e eu não tenho uma resposta para isso, mas a minha inquietação é isso não vai numa força contrária à ideia de Bildung, que você vai se formar com todas as experiências da sua vida, porque essa formação não está acontecendo pelas forças naturais da vida, está acontecendo por causa de uma organização que ficou mandando, enfim. Eu ainda não estou em paz, assim, ainda não consegui refletir, ainda não consegui digerir esse final completamente. Então me digam o que vocês acham e se vocês, enfim, já pensaram sobre isso, conhecem, já leram, etc. Bom, depois disso, já na realidade foi mais ou menos junto com isso. Esse aqui foi uma leitura um pouco lenta pra mim, eu precisei de bastante tempo pra terminar ele. Eu comecei a ler esse daqui, Como Respirar Debaixo d'Água, um livro de contos da Julie Oringer, que saiu pela Companhia das Letras, com tradução do Luciano Machado, já tem um tempo. Saiu em 2007 aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Um livro de contos, eu tinha comprado em alguma promoção, já faz algum tempo que ele estava aqui na minha estante. A Julie Oringer é uma escritora americana, nasceu em 1973 e tem outros livros publicados. Eu dei uma olhadinha, não me interessei muito na sinopse de nenhum, apesar de eu ter gostado muito, muito desse livro aqui. Então é um livro de contos, né? Tem as suas diferenças, mas em geral a gente vai ter contos sobre crianças e adolescentes, que estão passando por momentos difíceis. Não diria que necessariamente atípicos, eu acho que muita gente passa por esse tipo de situação na infância, mas não são situações que a gente remete à infância necessariamente. Então, crianças... o primeiro conto tem uma mãe com câncer, por exemplo, ou... crianças que tiveram mortes na família. Então a gente está pensando em situações um pouco mais
extremas nesse sentido. O que eu acho interessante do livro é que ela vai colocar essas situações que são, em geral, universalmente difíceis, seja essas situações de morte ou de doença, ou situações de diferença religiosa também. Então, essas situações que seria difícil para qualquer pessoa lidar, mas ela coloca personagens crianças ou jovens que são talvez personagens que tenham menos filtros, tenham menos compreensão de mundo, né? É uma coisa muito diferente você lidar com uma morte quando você já é adulto e entende minimamente o caminho da vida. Óbvio que é difícil, mas quando você é criança isso é muito diferente, principalmente porque as outras crianças não estão vivendo isso, talvez, e tal. E eu gosto muito do jeito que ela cria essas personagens, então, passando por esses momentos. Me parece muito verossímil, me parece muito impressionante, assim. Eu acho que ela escreve muito bem e ela conseguiu amarrar tematicamente os contos de um jeito interessante. Em alguns momentos eu achei que ela pesou a mão demais na coisa de preciso fazer com que essa situação seja super chocante, super não sei o que, e super triste, e daí colocar coisa demais em um momento só. E talvez se ela tivesse segurado um pouco a mão, acho que teria ficado mais elegante, mais sutil, mas enfim. Foi um livro que me impactou, eu gostei bastante, gostei da escrita dela. E enfim, é um livro que eu recomendaria. Ele tem um pouco da coisa de formação nesse sentido de o quanto essas... Porque a gente acompanha só as experiências, né? A gente não acompanha o que acontece com o adulto. Depois tem um conto que é a adulta lembrando de uma coisa que aconteceu antes. Mas em geral a gente não vai ter o que acontece depois, né? A gente vai ter esse um momento de trauma, esse um momento de não sei o que. Tem um outro conto que é uma menina lidando com a situação também, mas ela ainda é jovem, né? Em geral a gente está acompanhando a ação acontecer. E isso é interessante porque a gente é aquele tipo de situação que você fala, isso vai ter algum impacto, seja um impacto traumático, seja um momento de amadurecimento grande, enfim, alguma coisa vai acontecer. Mas a gente não acompanha o crescimento desses personagens depois. E isso eu acho que é uma decisão muito interessante narrativa do livro, porque a gente fica apegado aos personagens, mesmo sendo um conto. E é difícil a gente ficar apegado com personagens de conto, a gente não passa muito tempo com eles, né? Então é um livro bem interessante narrativamente e eu recomendaria o livro. Bom, depois disso eu peguei outro livro que estava há bastante tempo na minha estante, que é o Foi Apenas um Sonho, do Richard Yates. Esse livro foi uma troca no Scooby, na época que eu ainda trocava livros no Scooby, que era uma coisa muito legal de se fazer, não sei por que eu parei de trocar livro no Scooby. E aí tem um bilhetinho da pessoa que me mandou o livro de dezembro de 2014, pra vocês terem uma ideia de desde quando o livro tá aqui. Ele tava famosinho na época porque teve um filme com Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet, como vocês podem muito bem ver pela capa do livro. Até que não acho essa capa de filme tão ruim assim. É elegante, pelo menos, né? É um livro que eu gostei. Ele é um livro muito redondinho, muito bem escrito, muito fechado em si, nesse sentido. Eu tenho algumas críticas, porém. Basicamente, quem não assistiu, quem não leu, enfim, a gente tem a história de um casal, Frank e a April, que casaram e ela achava ele sempre muito interessante, muito exótico. E ele é um cara que tinha ido pra guerra, então ele tinha ido pra Europa e ele volta pros Estados Unidos contando o quanto a Europa é incrível e sempre esse sonho do a Europa é melhor e essa expectativa de que vai viver grandes coisas, né? A April acaba ficando grávida, ele aceita um trabalho no escritório pra ganhar uma grana e fazer aquele filho, criar o filho e tal. E eles acabam se acomodando na situação, se mudam pro subúrbio e viram meio que essa classe média que eles tanto criticavam e qual eles tanto se afastavam. Daí que começa a surgir neles a ideia, a vontade de fato ir para a Europa e realizar esse sonho deles, e eles começam a se preparar para isso, e isso cria uma espécie de
renascimento familiar, estão felizes de novo, estão empolgados com coisas. Aí cria uma situação legal entre eles. Até que, enfim, as coisas desandam e é aqui que eu acabo um pouco a sinopse. O nome do livro em inglês é Revolutionary Road, porque é a rua onde eles moram, se chama Revolutionary Road, e tem uma coisa muito, muito legal da revolução, né? E o que vai acontecendo com eles são pequenas revoluções domésticas internas de relacionamento, enfim. O Foi Apenas um Sonho não é necessariamente um nome ruim, mas é aquele nome que, pra mim, entrega o que vai acontecer. Eu já tinha visto o filme, então é aquele... Já faz bastante tempo, mas eu lembrava do final, eu sabia o que ia acontecer. Então foi o tipo de livro que eu li mesmo pra ler o livro, né? Não porque eu queria saber o final, mas pra ter a experiência de escrita. E o Yates escreve muito bem nesse sentido de fazer escolhas muito legais, de quando tem diálogo, quando que vai explicitar, aumentar. O ritmo do livro é muito interessante. As vozes narrativas, o que a gente sabe de qual personagem, quando, é muito interessante. Eu acho que ele amarra tudo isso muito bem. Eu não gosto do final. Não me incomoda o final ser triste, mas eu acho que é uma solução muito batida que ele usa. É uma solução tão José de Alencar para protagonista. E, enfim, então foi um livro que eu gostei de ter lido, mas eu não recomendaria super, assim. Bom, depois disso, eu li Thomas Bernhard, eu li A Praça dos Heróis. É uma peça de teatro, também teve tradução da Christine Röhrig e saiu pela Editora Temporal. Eles me convidaram, o pessoal da Editora Temporal, para falar um pouquinho sobre esse livro e o presidente e a tradução e, enfim, aspectos em comum. Então eu gravei um videozinho lá pro Instagram deles, eu vou deixar o link ali embaixo caso alguém queira saber mais. A Christine fez um trabalho muito legal aqui e tendo traduzido uma peça do Bernhard, eu sei que certos aspectos são bem difíceis e bem, enfim, delicados de se lidar. E, enfim, foi muito, muito legal ler o trabalho de outra tradutora fazendo algo parecido também. Essa é uma peça muito, muito, muito interessante. É uma peça que se passa em Viena, num apartamento de frente para a Praça dos Heróis. E a Praça dos Heróis é onde, no final da década de 30, 38, isso, 15 de março de 38, foi onde Hitler fez um grande discurso e houve esse momento em que a Áustria foi anexada à Alemanha nazista. Esse é um período da história austríaca com o qual eles ainda não lidam muito bem. Eles gostam de dizer que foram invadidos, na realidade eles mais abriram as portas e agradeceram que os nazistas estavam chegando. Óbvio, gente, aspectos diferentes da população, né? Óbvio que tinha gente que não gostava da ideia, mas não foi exatamente uma invasão. E a gente tem, então, uma família de judeus que tinha se exilado na Inglaterra e que volta a morar em Viena depois nesse momento aqui da narrativa. E a gente está acompanhando o momento em que o marido, que era professor, morre, e a gente tem a esposa e as filhas e a família que vem então pro velório dele. A parte mais interessante é que esse é um momento em que a Áustria está revivendo uma espécie de ascensão ou até permanência das ideias nazistas que existiu em 38. Então a gente tem esse paralelo entre 38 e 88, que é quando a peça é ensinada pela primeira vez. E é um paralelo que tenta mostrar, olha, aquilo que aconteceu em 38 continua acontecendo, aquelas ideias continuam na nossa sociedade e tem alguma coisa errada aqui. A esposa do falecido, ela ouve as vozes e as situações e os discursos e os gritos que aconteceram em 38.
E isso é um jeito de fazer, de puxar essa história e todos eles pensando que vai ser do futuro e etc. Então é uma peça muito, 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 muito interessante. Recomendo bastante também. Foi muito legal de ler. Uma coisa que eu tenho gostado muito de ler peças é que você vai ler durante 2, talvez 3 horas, dependendo do tamanho da peça, mas você tem personagens tão bem criados e uma situação tão densa, é muito interessante. Enfim, recomendo bastante mesmo. Ainda na língua alemã, nossa, foi bem em língua alemã esse mês. Eu li Os Judeus no Exílio, do Joseph Roth, de um ensaio de 1927. O pessoal da Mundarel me enviou esse livro recentemente e me mandaram algumas coisas dele. Eu nunca li muita coisa, então tô bem curiosa para descobrir ele. Esse ensaio é um ensaio então que ele publica em 27. O nazismo ainda não era oficializado, ainda não estava no poder, ainda que obviamente as ideias já existiam, enfim, toda a situação já estava se criando, né? As coisas não acontecem do dia para a noite. E ele vai fazer principalmente um comentário, uma diferença entre os judeus do leste europeu e os judeus ocidentais. Então, pensando Alemanha, França. É muito interessante porque ele vai ver uma diferença muito grande de comportamento, inclusive de relação entre essas pessoas. Vai comentar como muitos judeus ocidentais já não viam mais uma relação entre eles e os outros, como os judeus do leste começam a ter uma espécie de estereótipo, caricatura ofensiva do que eles seriam, de como que eles se comportariam. E é um momento em que os judeus começam a migrar, as condições de vida no leste não são adequadas, mas eles começam a chegar no ocidente e também não encontram situações de vida adequadas. Então a gente já começa a ver que tem todo ali um desenho migratório acontecendo já na década de 20. Em alguns momentos também ele vai narrar algumas situações um pouco mais singelas, talvez, alguns encontros, alguns bares, alguns hotéis típicos, alguma comemoração específica, o que eu achei bem divertido. Assim, são momentos um pouco mais calmos da narrativa, que foi legal. E é curioso porque a gente lendo isso em vista de tudo que aconteceu, a gente consegue encaixar isso na narrativa histórica maior e no que ia acontecer nos próximos anos, e ver também como parte disso já não talvez exista mais, né? Ou existe de uma maneira muito diferente. É um livro curtinho, porém denso. Enfim, foi um bom começo, eu acho, para Joseph Roth. E leremos mais aí nos próximos meses. O último, também alemão. Não foi muito de propósito isso. É um quadrinho que saiu pela Nemo, ele se chama Aprendendo a Cair, do Michael Ross. Aqui temos uma fotinho dele, quadrinista de Munique. E é um quadrinho interessante, assim. Eu acho que ele podia ser maior. Eu gostei bastante da arte dele. E o que o Ross vai fazer é narrar um pouco a história e os acontecimentos e situações. Então a gente tem capítulos curtinhos, não super isolados um do outro, não é uma coisa de contos, a gente tem personagens recorrentes e tal, mas ele vai contar pequenos episódios e situações que aconteceram na cidadezinha de Neue Kehrode. Eu não conhecia muito sobre essa cidade, mas é uma cidadezinha pequena que abriga algumas instituições de cuidado com pessoas com deficiência e pessoas velhinhas, e toda a proposta da cidade, dessa comunidade, é abrigar essa diferença, porque são instituições que cuidam dessas pessoas, mas as pessoas vão ter uma vida normal na cidade, vão trabalhar, vão circular e tal. Então é uma sociedade que lida comunitariamente com essas diferenças
Tudo isso começou há 150 anos, com uma instituição ligada à igreja, que começou a receber essas pessoas com deficiência intelectual e criou uma tradição, e a cidade é assim, e as pessoas que moram lá adotam isso para a vida delas, e é muito interessante, né? A gente vai acompanhar essa narrativa por um personagem específico que é o Noor. Ele morava em Berlim com a mãe, e a mãe que era a fonte de cuidado primário dele, até determinado momento que a mãe não pode mais fazer isso, por questões de saúde dela, né? Ela sofre um AVC e ela vai ficar em coma e tal. E ele é levado para lá, então ele vai conhecer as outras pessoas, vai ter esses momentos de interação e esses momentos de lidar tanto com as outras pessoas da instituição dele, mas com outras pessoas da cidade, e aprender a se virar minimamente sozinho e tal. Então é um período de amadurecimento desse personagem que é muito interessante da gente acompanhar. Mas é muito legal ver essa interação dele com a cidade. Quando eu digo que podia ser maior é porque seria muito legal se eles narrassem mais sobre a cidade em si, sobre essa vida comunitária e tal. Eu fiquei com vontade de conhecer mais e por isso que eu acho que podia ser maior, mas é um quadrinho bem interessante e para quem tem interesse nesses temas eu recomendo bastante também. Bom, pessoal, é isso. Essas foram as minhas leituras de outubro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso já tenham lido alguma dessas coisas, me avisem nos comentários. E me avisem também o que vocês leram de legal nesse mês. E a gente se vê logo. Tchau, tchau.